Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitando que todos já estão de pé. Vamos abrir no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Amém? Vamos ler apenas o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o que, igreja? Glória a Deus. É importante, não é? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Que o Senhor aplique este versículo lido nos nossos corações. Vamos orar, amados, mais uma vez, não é? Já foi orado por nós, mas vamos orar agradecendo ao Senhor por este versículo, não é? Por esta palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Oremos assim: Pai Santo, Pai de amor, damos-te graças, Senhor, neste momento, por esta oportunidade feliz, uma oportunidade ímpar, Deus, que nos concedes neste momento, de estarmos aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus, ouvindo mais uma vez a Tua voz, pois cremos, ó Deus, que toda vez que lemos a Tua palavra, é a Tua boca falando conosco. Ó Pai de amor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ajuda, Espírito Santo, traz-nos, Senhor, o discernimento espiritual, aquilo, Deus, que Tu tens para nós, pois, Senhor, de nós mesmos não temos, mas cremos no Teu poder, aleluia. Cremos que o Senhor é um Deus fiel, que conhece, meu Deus, cada coração aqui presente. Vai, Senhor, manifestando o Teu poder, vai falando aos nossos corações, aleluia. É o que nós Te oramos, Senhor, e assim Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Nós queremos agradecer ao Senhor, aleluia, que nos concede esta oportunidade feliz de estarmos na sua casa neste dia, adorando a Ele. Já ouvimos poderosamente a sua voz neste lugar, não é, amados? Aleluia, já louvamos ao Senhor com toda a igreja, aleluia, e ainda assim, glória a Deus, o Senhor tem preparado algo mais para o meu e o teu coração, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela faz, não é? Aleluia, aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela faz. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta aqui e aí também, glória a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus fiel. E a palavra que Deus nos dá nesta noite, glória a Deus, mediante este tema que nós, esta passagem bíblica, digo que nós lemos, o tema que o Senhor nos dá é a necessidade da fé. Todos nós necessitamos de fé, não é verdade? Para vivermos. Sabemos que existe, igreja, vários tipos de fé, não é? Nós podemos até trazer alguns tipos de fé. Primeiro, a fé natural, é verdade? Que é aquela fé que nós temos, a confiança, glória a Deus, no cotidiano, não é? No nosso dia a dia, aquela confiança que temos, que vamos andar, que vamos nos sentar e a cadeira também, ela não vai
quebrar, ela vai suportar o nosso peso. Já pensou, não é? Se a gente se senta e a cadeira não suporta. Isso já aconteceu com algumas pessoas. Por quê? Porque confiou, não é? Colocou a sua crença naquela cadeira. E ali sentou e a cadeira quebrou. Já vi alguns casos assim. Isso é a fé natural, não é verdade? Embora houve ali naquele momento a decepção, não é verdade? Por quê? Porque ele acreditou, ela, que aquela cadeira suportaria o seu peso, não é? No dia a dia, a nossa fé natural, a gente já nasce com ela. O nosso Deus coloca no homem, no ser humano, este tipo de fé. Porque sem este tipo de fé, o homem não faz absolutamente nada, não é verdade? Aleluia. Precisamos desta fé para nos, vamos dizer, locomover, não é verdade? E também existem alguns tipos. Tem a salvífica, tem a fé operante, tem a fé morta. E existe a fé morta? Existe. É aquela fé que a pessoa tem, que é apenas no seu intelectual. Mas esta fé, ela não tem ações, não tem frutos e não produz mudança alguma. Então, amados, existem muitos tipos de fé. Mas, louvado seja Deus, nós precisamos entender o que é fé. E aqui no primeiro versículo deste capítulo que nós lemos, temos a definição, aleluia, de fé. A Bíblia diz que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que coisa interessante, não é? Glória a Deus. Como é importante nós observarmos a palavra. O que é fé? A certeza das coisas que esperamos. Aleluia. Que coisa gloriosa, não é? É preciso ter essa fé. Aleluia. Eu não vi, não é? Mas eu creio num Deus, aleluia, que faz muito mais do que aquilo que eu posso imaginar, do que aquilo que eu peço, que eu quero. Aleluia. O meu Deus, o teu Deus, ele vai muito além, não é? E nós vemos também na palavra de Deus tanto exemplo de fé, de pessoas. Nesse texto a gente vê uma lista das pessoas, não é? Dos heróis da fé que estão aqui, esta lista maravilhosa, onde a gente vê o nome de alguns, glória a Deus, que por confiar nesse Deus, eles venceram, eles alcançaram, aleluia, a sua vitória, não é? A gente vê o exemplo desde o início de Noé, que Noé, ele creu apenas na palavra de Deus, aleluia, na ordenança do Senhor, pois Deus, aleluia, iria destruir a humanidade. O juízo de Deus iria descer sobre a face da terra, aleluia, mas Deus olhou, contemplou que realmente aquele homem era um homem íntegro, fiel, não é? O patriarca Noé. E o Senhor se agradou dele, e ali o Senhor o poupou, o livrou, aleluia, da destruição que o Senhor havia falado que aconteceria. E para preservação da raça humana e também dos animais, que nós conhecemos a história, aprove ao Senhor, glória a Deus, deixar com vida a Noé e a sua família. Por quê? Por causa da sua obediência. E a gente vê tantos exemplos que está aqui citado, aleluia, neste capítulo dos heróis da fé. Outro que também nos chama muito a atenção é Abraão, não é, igreja? Abraão, pela fé, tão somente pela fé, ele ouviu a voz de Deus e saiu do meio da sua parentela, não é? Deixando a sua terra natal, onde ele havia nascido, crescido, não é verdade? Deixou os seus familiares e atendeu tudo isso pela fé, glória a Deus. Ele creu
nesse Deus maravilhoso, não é? Aleluia. E pôde assim, glória a Deus, cumprir, não é? Ver o cumprimento, melhor dizendo, da promessa do Senhor na sua vida. Porque por causa da sua obediência. Vimos Sara, não é? Aleluia. Que mesmo ela rindo naquela situação, por causa da sua idade, que já era avançada, não existia mais nela o costume das mulheres, ou seja, ela não era mais uma mulher, vamos dizer, que podia gerar, porém a idade a impossibilitava, mas ela viu a promessa do Senhor se cumprir em sua vida, aleluia, e trazendo a ela a alegria que toda mãe sente ao dar à luz a um filho. E assim, dentre tantos outros, aleluia, glória a Deus, nós podemos observar que através da fé alcançaram a promessa, alcançaram a vitória, glória a Deus. E nós, amados, ficamos meditando e pedindo a Deus que nos ajudasse, glória a Deus, porque realmente nós necessitamos de fé, não é? Certa feita, os discípulos do Senhor, com medo de alguma situação, eles pediram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Não é errado, não é pecado o crente pedir ao Senhor que produza nele a fé pura, genuína, a fé, aleluia, salvadora, aleluia. Precisamos crer que Jesus veio, que Jesus, aleluia, morreu por nós, que Ele já fez tudo o que deveria ser feito para nos dar a vida eterna. Aleluia. Esta fé é a fé salvadora, onde nós depositamos totalmente a nossa fé em Cristo, como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, como aquele que se deu. Amados, quando nós paramos para observar os feitos de Jesus por nós, aleluia, isso também é fé, não é? É importante observarmos os tipos de fé. Louvado seja Deus. Eu estava até conversando com alguma pessoa ainda esta semana, e ali eu pedi ao Senhor para me dar um meio de evangelizar aquela pessoa. E ali o Senhor nos deu e nós conversamos. E ali eu dizia para aquela pessoa: olhe, quem morreu por nós foi Jesus. Foi Ele que deu a vida dele. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é? Não podemos, ao homem não é permitido que se morra mais de uma vez, não é? O homem veio a este mundo, ele vai morrer, vai partir, aleluia, e nós sabemos que só existe dois caminhos, um que leva ao céu, não é? A salvação, e o outro levará à perdição. E a gente observa que muitas vezes as pessoas dizem que tem Jesus, né? Aleluia, mas na realidade, quando a gente vai falar, as pessoas ficam com indiferença, ficam, não é? Sem querer dar crédito à palavra de Deus, mas nós compreendemos que o homem natural, ele não entende, não é? Para o homem natural, ele não compreende as coisas do reino espiritual, mas aquele que verdadeiramente se entrega ao Senhor, que procura viver uma vida para a glória de Deus, este compreenderá, não é, amados? O caminho que o conduz à vida eterna. Este compreenderá, aleluia, a mensagem da cruz, aleluia, que nós pregamos, glória a Deus. Este compreenderá, aleluia, a essência do evangelho que é Cristo, aleluia. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena dizer ao mundo
que Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo e leva o homem para os céus. É promessa do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome santo de Jesus. E nós falamos de tantas fé, né? Tipos de fé. Mas só 3, aleluia, foi aqui, eu me ative mais a ela, né? Eu fiquei pensando nesta tarde, meditando e trazendo, aleluia, para a igreja do Senhor aquilo que Deus, aleluia, colocou no nosso coração. A fé Tomé. A fé Tomé existe, né? Porque existe aquelas pessoas, aleluia, que só crê vendo, não é? Eu só creio se Jesus cura, se eu ver Ele curando. Eu só creio que Jesus abençoa se Ele me abençoar. Não é o crente que vai atrás de prosperidade. Muitos creem em Jesus porque veem, não é? Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Glória a Deus. E a gente olhando para a situação de Tomé, irmãos, a gente fica pensando. Eu estava ali só pensando, meditando, e o Senhor tratava comigo que muitas pessoas fazem crítica a Tomé, né? Mas se nós formos analisar direitinho, a gente vai ver que ele tinha muitos motivos. Ele estava desolado, triste, cabisbaixo. Irmãos, o seu mestre, com quem ele andava, não é, todos os dias, podemos dizer, havia morrido de uma morte tão cruel, onde a palavra de Deus diz que o Calvário, não é, a crucificação era para quem? Não era para Jesus, era para os malfeitores. A Bíblia diz que é maldito aquele que for pendurado no madeiro. E imagine a situação, o cenário que Tomé estava contemplando, estava vivenciando. Porém, eu admiro Tomé, porque Tomé, ele mesmo após toda essa situação, Tomé não saiu de perto dos discípulos, não. Ele estava ali, mesmo com um conflito interior, né? Muitas vezes nós também estamos assim, passando por este momento, um momento difícil, onde o céu parece de bronze, parece que Deus não está me vendo, não é? Dizemos, Deus não está, aleluia, me vendo, me contemplando. Deus não fala comigo, apesar que nós entendemos que Deus fala. Abrimos a Bíblia, é o Senhor falando, né? Viemos à igreja, o Senhor fala, o Senhor trata. Mas imagine, amados, Tomé estava com Jesus ali, vendo o seu mestre operar tantas maravilhas, vendo a bondade de Jesus. E agora podemos dizer que Tomé estava completamente destruído, aflito, não é? E quando ouviu falar que Jesus vivia, que Jesus, aleluia, estava vivo, aleluia, que Jesus havia ressuscitado, Tomé disse, aleluia, não colocar o dedo, né? Se eu não ver, vamos conjecturar com os meus olhos. Se eu não colocar os dedos nas marcas, eu não crerei. Veja só, Jesus não acusou Tomé. Jesus, ele era uma pessoa muito empática. Jesus, ele é amor, completamente amor. E Jesus chegou, não é? Se apresentou para o discípulo, para o filho chamado Tomé, e disse, Tomé, aleluia, olha aqui, Tomé, as minhas mãos. Está escrito no livro de João, capítulo 20, do 24 ao 29. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Amados, Deus é maravilhoso. João 20,
do 24 em diante. Tomé, chamado Dídimo. Glória a Deus. Vamos apenas para o 26. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Aleluia. Então disse a Tomé: Põe aqui, Tomé, o teu dedo. Vê, Tomé, as minhas mãos. Chega a tua mão, põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Aleluia. O Senhor quer que nós sejamos crente, não é? A gente leu que é preciso, é necessário que aquele, não é, que crê, aleluia, que aquele que realmente está no Senhor, não é? É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, aleluia. E Tomé naquele momento estava vivendo um momento de conflito, não é? De confusão, de dúvida. Mas o Senhor chegou ali naquele momento, aleluia, fez presença, glória a Deus, e mostrou a Tomé, aleluia, a necessidade de crer. É necessário crer. Bem-aventurados que não viram Jesus, mas creram nele. Esta igreja é bem-aventurada porque nós não vimos com esses olhos Jesus pessoalmente, mas nós cremos na Bíblia, na pregação, não é? Alguém falou para nós, nós demos ouvido, aceitamos a Jesus e sabemos, aleluia, que não podemos contemplá-lo pessoalmente, mas cremos que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é galardoador, Ele tem presentes, não é? Ele tem dádivas preparadas para a nossa vida. É preciso a gente crer que Ele existe, crer que o Senhor realmente, aleluia, está conosco, está entre nós, que Ele não nos abandona. Glória a Deus. Então, apenas 3 tipos de fé. Aleluia. Vimos que Tomé estava triste por conta da situação, mas também nós vemos aqui que Tomé teve coragem. A coragem que muitos não têm. A coragem da sinceridade. Não é? Tomé, ele foi sincero, ele falou o que havia dentro dele, no seu coração. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Não é verdade? Que coisa, não é? Muitas vezes nós também somos assim, irmãos. Mas nós precisamos ser verdadeiros, abrir o coração e dizer a Jesus o que se passa conosco no momento de incredulidade. Devemos ser sinceros, fiéis ao Senhor, aleluia. E o Senhor, Ele é fiel, Ele sabe como nos tratar, não é? Ele nos vê como amigos, como filhos, porque Ele nos ama de uma maneira tão grande, aleluia, que Ele suportou a afronta. Ele suportou a ignomínia, como está escrito em sua palavra. O flagelo, não é? Pelo gozo que lhe estava proposto. E entendemos que o gozo, aleluia, que estava proposto ao Senhor, era a alegria que ele iria sentir, aleluia, quando um pecador compreendesse, aleluia, quando um pecador compreende, aleluia, o seu feito. Isso traz alegria ao coração do nosso Mestre Jesus. E isto é fé. A gente escuta a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, como já foi falado, e o ouvir a palavra. Então não vamos apenas ser ouvintes, mas também praticantes. Nós só sabemos se a fruta ela está doce
quando nós vamos comprar, se nós experimentarmos. É preciso a gente entregar a nossa vida a Jesus. Como eu falei para aquela pessoa que eu estava dizendo para a igreja, a qual eu pedi a Deus uma oportunidade para falar do amor de Jesus. Eu dizia para ela, a gente só sabe se a gente experimentar de verdade, não é? A gente vai ver só o nosso próximo ali experimentando da fruta, da laranja, vamos dizer assim, e a gente não vai saber se ela é doce, se ela é azeda, não é verdade? Ou se ela está estragada. Não, só sabe quem experimenta. Então a palavra diz: vinde e vede, provai que o Senhor é bom, que Ele é maravilhoso. Aleluia. É a tua fé, é a minha fé que nos faz triunfar em Cristo, que nos faz crer para a vida eterna. Aleluia. Ah, mas a minha fé é tão pequena. Não importa, não importa o tamanho. Peça ao Senhor: aumente a minha fé, me ajude, porque eu preciso crer. Aleluia. Eu preciso colocar isso dentro do meu coração. Eu preciso crer no meu Jesus. Eu preciso crer que eu estou salvo. Aleluia. Porque, irmãos, infelizmente ainda tem crente que não crê que está salvo. Outra feita eu estava conversando com uma pessoa idônea, uma pessoa que tem muito tempo de crente. Ela disse para mim que não é assim, que nós não temos esta certeza. Eu disse: irmã, isso é uma covardia, não é? A gente dizer que não crê que estamos salvos. Porque ela disse para mim, a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Será? Irmãos, vamos ver o contexto, como foi a história. Ah, Jesus, aquela pessoa a qual o Senhor falou estas palavras, não estava inserida, aleluia, no meio do povo de Deus. Aquela pessoa precisava crer no Senhor Jesus como Salvador de sua vida. E isso é o que nós precisamos fazer, crer. Pedir a Deus todos os dias: Senhor, me ajuda, aleluia, a crer que o Senhor já fez tudo o que precisava para eu ser salvo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que ainda não é que os nossos pecados sejam vermelhos como sangue, como escarlate. Eles se tornarão branco como a neve, não é? Como a pura lã. Glória a Deus. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Mas é preciso eu crer, crendo e demonstrando. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos ter raiz. Eu não posso apenas dizer, a palavra de Deus diz que com o coração se crê, mas com a boca confessa. A gente precisa confessar todo dia a Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te quero, Jesus, não é? Eu já entreguei a minha vida ao Senhor, mas eu preciso me converter todos os dias. Porque nós sabemos, glória a Deus, que a salvação independe das obras. Mas precisamos nos esforçar, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, se eu não me esforçar, aleluia, a buscar ao Senhor, glória a Deus, a ler a Bíblia, a me alimentar a minha alma, a ouvir a voz de Deus, aleluia, a boca da alma é os ouvidos. É por isso que a palavra diz que a fé é produzida quando ouvimos. Precisamos ouvir mais, aleluia, a voz do Senhor que fala conosco todos os dias. Então, amados, que nós não venhamos só criticar Tomé, o nosso irmão, de forma alguma, porque nós também, muitas vezes, cremos só quando vemos o sobrenatural de Deus, né? Quando nós não vemos, nós ficamos frustrados, assim como Tomé. Mas vamos procurar crer
não é? Antes de ver. A fé não é isso? Nós não lemos, aleluia, o que é fé, não é? Eu tenho que crer antes que chegue, antes que os meus olhos contemplem a minha bênção. Eu preciso orar crendo que o meu Deus, Ele é fiel e vai cumprir a sua promessa na nossa vida. Creia um Deus, aleluia, de obras completas, que faz coisas grandes, que realiza milagres. Glória a Deus, o Senhor conhece o teu coração. Você vai agradecer, creia dessa forma, aleluia, que o tempo de cantar vai chegar, o inverno vai passar, aleluia, glória a Deus, e o Senhor colocará um novo cântico nos teus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus, de gratidão, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, e isso só poderá acontecer na nossa vida, se nós crermos. A fé é muito importante, não é? Necessitamos de fé, igreja. A fé que vence o mundo, não é? Aleluia. Precisamos, aleluia, olhar para a palavra com fé. Glória a Deus. Precisamos estar prontos, crendo, aleluia, no arrebatamento da igreja, que muitos não esperam mais, não aguardam mais por este momento, glória a Deus, mas nós sabemos e temos a certeza, isso é fé, né? Glória a Deus, cremos no que a palavra diz, que a qualquer momento, aleluia, nós ouviremos o ressoar da trombeta de Deus. O Senhor está despertando a sua igreja. Quando nós vemos, aleluia, as igrejas que verdadeiramente têm compromisso com o reino dos céus, nós vemos, aleluia, a pregação do evangelho genuíno e as pessoas ensinando que se prepare, igreja, porque estamos vivendo o princípio das dores. Aleluia, a qualquer momento o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Você tem ouvido isso? Tem realmente participado, mas creia, dê crédito de verdade, porque vai acontecer. A qualquer momento você poderá procurar esta igreja e não vai mais encontrar. A igreja que nós falamos é o povo, né? É o povo de Deus, é os filhos de Deus. Aleluia. Você vai procurar o pastor, não vai encontrar. Você vai procurar o seu líder, não vai encontrar. Aleluia. Oh glória. Você vai procurar ouvir. O seu coração vai desejar, mas não terá mais. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque este povo foi embora para Sião. Aleluia, está preparado. As nossas moradas, Jesus disse que iria preparar, glória a Deus. Ele disse que se eu for, aleluia, eu virei outra vez, lá em João 14, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também, aleluia, está, glória a Deus. Também a fé que o Senhor também fazia arder, foi só essas três. A fé Tomé, não é? Que o Senhor nos leva a meditar, glória a Deus. A fé da bem-aventurança, ou seja, não vê e espera, não é? Não é baseada em fatos, mas em esperança, nas promessas do Senhor. Glória a Jesus. É viver como se as promessas já tivessem sido cumpridas. Nós não precisamos ver Jesus para crer nele, não, né? Não precisamos, igreja, de forma alguma. Tenhamos a certeza que o Senhor, Ele é o mesmo que operou no passado e opera hoje. Lembra do centurião, não é? Que o seu criado estava enfermo. Aleluia. Foi até Jesus. Centurião é um homem, não era um capitão que cuidava de 100 homens. O nome já está dizendo, centurião. Imagine, acostumado a dar ordens, não é? E diz a palavra
que o seu criado estava enfermo. Um homem bom, não é? Quem era que se preocuparia tanto assim com o seu criado? Só uma pessoa de um coração bom, de uma índole boa, não é? Para se preocupar daquela maneira. E ele foi ter com Jesus preocupado, pedia ao Senhor por aquele homem. E ele disse: olha, Senhor, eu não sou digno. Ele reconheceu, né, que não era digno de que o Senhor Jesus, aleluia, aquele que tinha todo o poder em suas mãos, aleluia, aquele que é Deus, entrasse debaixo do seu telhado. Ele reconheceu o miserável homem que ele era, porque o homem, irmãos, não é nada diante de Jesus, não é? Mas ele disse: olha, manda somente uma palavra, aleluia, que fé, né? Manda uma palavra, Senhor, porque eu também sou homem sob autoridade, eu tenho soldados, né? Sob a minha autoridade também. Eu digo a ele, este faz, ele faz, ao outro vem, e assim sucessivamente, não é? Ele quis dizer: olha, Senhor, eu dou ordens e eles obedecem. Então manda uma palavra. Ele entendeu: uma ordem tua, aleluia, e o milagre acontecerá. Estamos falando de fé, aleluia. O Senhor ficou tão maravilhado, irmãos, que disse que nem mesmo em Israel, aleluia, havia encontrado tanta fé, né? E o Senhor disse para aquele homem: glória a Deus. Eu acredito que é no livro de Mateus, irmãos, o capítulo 8. Abra sua Bíblia, vamos conferir conosco. Esse o Senhor trouxe ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse no 10, veja só: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E no 13 o Senhor disse assim para ele: vai e seja feito conforme o que, igreja? Quem está com a Bíblia aberta? Vai e seja feito conforme crestes, conforme a tua fé, aleluia. Imagine o Senhor dizer para você que seja feito conforme a tua fé. E assim, amados, a fé daquele homem foi tão grande em Jesus, que ele viu a glória de Deus. Naquela mesma hora, diz a Bíblia, que o seu criado ficou são. É importante, não é? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua fé? É no médico, né? Em quem será? Coloque em Jesus exclusivamente e deixe tudo nas mãos dele, porque ele faz. Ele não diz assim para nós: entrega teu caminho, teus cuidados, a tua vida ao Senhor. Entrega. A entrega é importante, é um ato também de fé. Estamos falando de fé, a necessidade da fé, aleluia. Entregue, confie nele e o mais ele fará. Ele fará todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos. O Senhor sabe. Faça como aquele centurião, confie nele, aleluia. Se movimente, vá até ele, busque, aceite ele, creia nele, viva para ele e por ele, aleluia. Porque é importante crermos dessa maneira em Jesus. Procure amá-lo e viver ao seu lado para sempre. Glória a Deus. Coisa linda e maravilhosa, amados, é ter esta fé no Senhor. Aleluia. E o Senhor nos traz também agora, aleluia, a memória, no também Mateus 15, amados,
sobre a fé da mulher cananeia. Aleluia. Aquela mulher teve uma fé tão esplêndida em Jesus. A mulher cananeia. Aquela mulher que para os judeus, ela era considerada o quê? Aquele povo? Um cachorro, não é? Tanto é que diante dos discípulos e de alguns que estavam ali, o Senhor a tratou desta forma, porque era assim que os judeus via os cananeus, não é? E então aquela mulher foi ao encontro de Jesus implorar também, aleluia, pela sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. E o que me chama a atenção é a fé daquela mulher, quando o Senhor o tratou, não é? Com desdém, vamos dizer assim, meu Deus, o Senhor tratou aquela mulher desta forma, mas porque o Senhor também é Deus, e Ele sabia o que tinha lá dentro dela, não é? Aleluia. E ela não ficou com raiva, não. O Senhor disse para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, mas até os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu não me importo de ficar com as migalhas, Senhor, mas eu creio que até nas migalhas, vindo da tua parte, aleluia, fará prodígios, milagres e maravilhas na vida da minha filha e também na minha e na de todos que creem. É a fé, não é? E o Senhor disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo o que, igreja? Como tu desejas. Aleluia. Valeu a pena aquela mulher ir a Jesus. Vale a pena ir a Jesus. Vale a pena vir a Jesus. O Senhor está te convidando nesta noite. Aleluia. Não seja apenas ouvinte, mas deseje ser participante. Aleluia. Deseje fazer parte, aleluia, do povo que vai morar no céu. Aleluia. Queira povoar os céus. Aleluia. Porque a igreja do Senhor já tem a incumbência de saquear o inferno. Glória a Deus. De ministrar a palavra aos corações daqueles que necessitam. Aleluia. Para que seja produzida a fé genuína. É porque você está ouvindo a palavra que você crê. Aleluia. Tenha certeza que o Senhor está falando com você. Então, amados, assim como o Senhor disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E na mesma hora, a filha dela ficou curada, ficou liberta, ficou sã. Que fé, não é? Maravilhosa. E quando eu pensava, não é? Glória a Deus, ainda há pouco lendo o texto daquele centurião, o Senhor nos levava para meditar e ver como é importante alguém ir a Jesus com fé, crendo, não é? É importante que aqueles que se aproximam dele, nós lemos ainda há pouco na leitura, não é, que nós fizemos, creia. Então não vá ao Senhor com incredulidade, não. Vá crendo. Olha, Jesus, me deram um diagnóstico assim, mas eu creio, aleluia, que o Senhor dá a última palavra. O Senhor pode virar o meu cativeiro como virou o de Jó. O Senhor pode virar a página da minha vida e mudar a minha história. O Senhor pode colocar um cântico novo nos meus lábios. Aleluia, e eu te adorar com o hino e com o culto de ações e graças. Não é? Mas é importante que aqueles que se aproximam dele creiam em quê? Que ele existe. Aleluia. Ele existe. Ele é real. Você não está contemplando com esses olhos, mas pela fé. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então deposite no Senhor exclusivamente a sua confiança. A palavra de Deus diz que é bendito o homem que confia, aleluia, no Senhor, que põe nele
a sua confiança. Creia, creia, se aproxime dele, mas também creia em quem que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você busca, você crê, então tenha certeza, glória a Deus, que o Senhor ele vai fazer, porque ele faz muito mais do que o que nós pedimos ou imaginamos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então esta é a fé da bem-aventurança, né? Eu não preciso ver para crer. Eu preciso, né, primeiro crer em Jesus para ver os seus feitos na minha vida. Fé é isso, né? Já trouxemos a definição. E a fé que leva à vida eterna, não é? A fé salvadora. Foram essas três que mais nos chamou a atenção. E eu trouxe para a igreja aquilo que Deus coloca no nosso coração. Nós não vamos nos ater apenas ao que está aqui, o que o Senhor nos deu, algumas coisas, um esboço. Não, vamos apenas confiar que é o que o Senhor quer de nós, que acreditemos. Está difícil, creia, entregue a Ele, confie nele. Ah, Jesus, eu não estou vendo saída, está difícil, mas creia que Ele faz, que Ele é poderoso, aleluia, oh glória, bendito seja o nome santo de Jesus. Se nós formos ver aqui, irmão, na Bíblia, tantos textos de pessoas que colocaram a sua confiança em Jesus e não se decepcionaram, aleluia, porque Jesus, Ele não decepciona ninguém. Ele até permite a gente passar pela fornalha da aflição, não é? Aleluia. Mas Ele passa, Ele entra na fornalha com o crente. Ele não permite que o fogo, aleluia, lhe cause dano algum. Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Creia na palavra, aleluia, no que está escrito, porque a palavra de Deus, ela não passa, amém? Que Deus nos abençoe.